Ela saiu do culto em silêncio, entrou no quarto, caiu de joelhos. E ali finalmente encontrou o que tinha ido buscar na igreja. Se isso já aconteceu com você, este vídeo foi feito para a sua alma. Você já chegou em casa depois de um culto e se sentiu mais vazio do que quando saiu? Já fechou os olhos no silêncio do seu quarto e sentiu a presença de Deus de um jeito que nunca sentiu sentado num banco de igreja? Se a sua resposta foi sim, saiba que você não está sozinho. E saiba também que essa pergunta merece uma resposta honesta, corajosa e profundamente bíblica. Esse é um dos temas mais delicados e ao mesmo tempo mais urgentes da vida cristã contemporânea. Porque existe uma diferença enorme entre frequentar a casa de Deus e encontrar Deus lá dentro. E quando essa diferença começa a pesar no coração de um crente, ela não pode simplesmente ser varrida para debaixo do tapete com frases prontas e respostas superficiais. Charles Spurgeon, aquele pregador extraordinário que sacudiu a Inglaterra no século XIX com a força do Evangelho, dizia que a alma que realmente conhece a Deus carrega uma fome que os rituais por si sós jamais conseguem saciar. Ele pregava que a presença de Deus não é um troféu conquistado pela frequência nos bancos da igreja, mas uma realidade viva, pulsante, que habita no coração transformado pela graça. E Spurgeon sabia do que estava falando. Ele pastoreou milhares de pessoas, pregou para multidões, mas nunca confundiu a grandiosidade do templo com a grandiosidade de Deus. Para ele, o maior problema de muitos cristãos não era a falta de religião. Era a ausência de uma relação real, íntima, cotidiana com o Deus vivo. Então hoje a gente vai sentar junto, com as escrituras abertas e o coração disposto, e vamos explorar essa questão que tanto aflige o povo de Deus. Por que tantos cristãos sentem Deus em casa, mas não na igreja? O que está por trás dessa experiência tão comum e tão pouco falada? Vamos começar indo direto à raiz, porque antes de qualquer resposta, precisamos entender o que é de fato a presença de Deus e o que ela não é. Muita gente cresce na fé cristã com uma ideia geográfica de Deus, como se ele morasse num endereço fixo, num prédio específico, num horário marcado do domingo, como se para encontrá-lo fosse necessário atravessar uma porta e sentar numa cadeira determinada. Mas o próprio Deus, no Antigo Testamento, já desafiava essa lógica. Quando Salomão terminou de construir o magnífico Templo de Jerusalém, uma das obras mais suntuosas da história do povo de Israel, ele mesmo se prostrou diante de Deus e disse estas palavras: Mas será que Deus habitará de fato na terra? Eis que os céus e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Essa é uma confissão de Salomão em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Pense nisso. O homem que construiu o templo mais glorioso de toda a história bíblica foi o mesmo que declarou que nem mesmo aquela edificação monumental era capaz de conter a Deus. Não era o prédio que santificava a presença, era a presença que santificava o prédio. E esse detalhe muda tudo na forma como entendemos a experiência espiritual. Quando um crente chega em casa, fecha a porta do quarto, abre a Bíblia, ou simplesmente começa a orar, o que acontece ali não é um fenômeno menor do que o que deveria acontecer num culto coletivo. O que acontece ali é exatamente aquilo que Jesus descreveu no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, quando disse: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Em espírito e em verdade, não em templo ou em montanha, não em domingo ou em sábado, em espírito, em verdade. Isso significa que a adoração verdadeira não é limitada por paredes, horários ou rituais. Ela acontece onde o espírito humano se encontra com o Espírito de Deus. E esse encontro pode acontecer num quarto simples, numa cozinha de madrugada, num banco de jardim, num carro parado. Mas então por que tantas pessoas sentem esse encontro acontecer mais facilmente em casa do que na igreja? Essa é a pergunta que precisamos responder com coragem, porque a resposta não é simples, e ela não é a mesma para todos.
Para alguns, o problema está no barulho. Não o barulho da louvor, mas o barulho interior que a própria dinâmica do culto às vezes produz. A preocupação com o que os outros estão pensando. A distração com quem chegou, quem saiu, quem está sentado ao lado. O julgamento silencioso que se instala quando a roupa não está certa ou quando a oferta está curta. Esse ruído interior pode ser devastador para a experiência espiritual. Para outros, o problema está numa expectativa quebrada. Eles chegam ao culto esperando encontrar Deus e se deparam com uma estrutura que parece mais preocupada com a performance do que com a presença. Com o tempo cronometrado de cada parte do culto, com a fachada institucional que precisa ser mantida, e quando essa fachada domina o espaço, o Espírito Santo acaba sendo o grande ausente de uma reunião cheia de religiosos. Spurgeon uma vez disse algo que corta fundo. Ele alertou que o maior perigo da religiosidade é que ela pode nos fazer parecer muito próximos de Deus, enquanto estamos, na verdade, muito longe dele. Um homem pode cantar todos os hinos, responder todos os amens, frequentar todos os cultos e ainda assim ter um coração que nunca se dobrou genuinamente diante do Senhor. E isso não é apenas teoria, isso é diagnóstico. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, já apontava que era possível reunir-se formalmente e ainda assim sair sem a unção de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 21, ele descreveu uma situação em que os crentes se reuniam, mas cada um seguia o seu próprio caminho, e a experiência coletiva não produzia edificação, mas confusão. A questão não é que a igreja seja ruim. A questão é que a presença de Deus não é automática, porque estamos dentro de um templo cristão. E isso precisa ser dito com clareza, com amor, mas com clareza. Porque milhares de crentes ao redor do Brasil vivem carregando uma culpa silenciosa, por não sentirem Deus da mesma forma dentro da igreja. E essa culpa os paralisa em vez de libertá-los. Se você é uma dessas pessoas, precisa ouvir isso. A sua sede de Deus é um presente. Ela é a evidência de que há algo vivo dentro de você que não se contenta com formas vazias. O salmista disse no Salmo 42, versículo 1, "Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus." Esse anseio não é fraqueza. Esse anseio é a marca da vida espiritual genuína. O que precisa acontecer é que você aprenda a alimentar esse anseio com discernimento, que você entenda o que está causando esse distanciamento dentro do espaço da congregação, que você saiba distinguir entre um problema espiritual seu, que precisa de correção interna, e um problema estrutural da comunidade ao seu redor, que precisa ser nomeado com honestidade. E ao longo deste vídeo, vamos caminhar por cada uma dessas dimensões. Vamos falar sobre o que acontece dentro de nós, o que acontece dentro das igrejas, e o que a palavra de Deus diz sobre como navegar essa tensão sem abandonar a fé e sem abdicar da busca pela presença genuína de Deus. Porque uma coisa é certa: Deus não nos chamou para uma religião de aparências. Ele nos chamou para uma intimidade real, transformadora, que vai muito além dos muros de qualquer edificação. E se você está sentindo que algo está faltando, esse sentimento pode ser o primeiro passo de um caminho que Deus mesmo está te convidando a percorrer. Se esse conteúdo já está tocando o seu coração, se inscreva no canal agora mesmo. Aqui a gente fala de Deus com profundidade, com verdade e com amor. E se você sente que quer ir ainda mais fundo nessa caminhada de restaurar a sua intimidade com Deus, no primeiro comentário fixado deste vídeo, você vai encontrar o link para o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Muitos irmãos e irmãs já estão sendo transformados por ele. Dá uma olhada quando terminar o vídeo. Existe uma palavra que muitos cristãos conhecem bem, mas poucos realmente param para investigar com honestidade. Essa palavra é familiaridade. E a familiaridade, quando mal compreendida, é uma das forças mais silenciosas e perigosas que podem apagar o fogo espiritual dentro da alma de um crente. Pense na sua própria história. Quando você se aproximou de Deus pela primeira vez, ou quando viveu aquele momento de reavivamento espiritual que mudou a direção da sua vida, lembra como cada palavra da Bíblia parecia nova.
Lembra como a oração tinha sabor, como o louvor arrepiava a pele, como entrar num culto era quase como entrar num outro mundo? Essa experiência é o oposto da familiaridade. É a frescura de quem está descobrindo algo maior do que si mesmo. Mas o tempo passa. Os hinos se tornam rotineiros. Os sermões começam a soar repetitivos. Os rituais se automatizam. E sem que a pessoa perceba, aquilo que era encontro vivo com o Deus eterno vai se transformando num protocolo semanal. Um compromisso marcado no calendário. Um hábito que se cumpre mais por obrigação do que por amor. Isso não é fraqueza moral. Isso é a condição humana diante do sagrado. O coração humano tem uma tendência terrível de domesticar o que devia permanecer transcendente, de criar categorias, horários e formas para aquilo que, por natureza, não cabe em nenhuma caixa. E quando isso acontece dentro do espaço da congregação, a experiência coletiva pode se tornar um obstáculo, em vez de uma ponte para o encontro com Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5, o Senhor ressuscitado envia uma mensagem direta à igreja de Éfeso. E o que ele diz é de tirar o fôlego. Ele diz: "Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e volta às primeiras obras." Notou? Éfeso era uma igreja que fazia muita coisa certa. Era firme na doutrina, trabalhava sem cessar, não tolerava os maus, mas havia perdido o essencial, o amor do início, a chama original. E o que o Senhor não diz nessa passagem é tão importante quanto o que ele diz. Ele não manda que a igreja construa um templo maior, não ordena que o culto dure mais horas, não exige que mais programas sejam criados. Ele diz: "Lembra-te, arrepende-te, volta." Ou seja, o remédio para o esfriamento espiritual não é mais atividade religiosa, é retorno ao coração, é reconexão com o amor que estava no princípio. Mas veja que interessante, essa carta é endereçada à igreja, à comunidade, e isso nos revela que o esfriamento espiritual não é apenas um fenômeno individual, ele pode se instalar coletivamente numa congregação inteira. Uma igreja pode estar cheia de pessoas que individualmente anseiam por Deus, mas que coletivamente perderam a chama, porque as formas institucionais passaram a ocupar o lugar da presença viva do Espírito. Quando isso acontece, o crente que ainda tem fome começa a experimentar uma dissonância profunda. Ele chega no culto esperando encontrar Deus e encontra uma estrutura. Espera ser alimentado e recebe um cardápio. Quer se prostrar diante do Altíssimo e percebe que o tempo da reunião não comporta isso. E então ele vai para casa, fecha a porta. E ali, no silêncio, no quarto, na cozinha, em qualquer cantinho simples, ele encontra aquilo que estava buscando. Esse crente não é rebelde. Ele não está rejeitando a congregação. Ele está respondendo a uma fome genuína com os meios que tem ao alcance. E muitas vezes é exatamente nesse espaço doméstico, longe dos olhos de qualquer pessoa, que Deus se revela com uma intimidade que surpreende e restaura. O profeta Elias viveu algo parecido. Ele tinha acabado de vencer os profetas de Baal no Monte Carmelo, num dos momentos mais dramáticos de toda a história bíblica. Mas logo depois, exausto e atemorizado, fugiu para o deserto. E no deserto, num estado de total vulnerabilidade, foi ali que Deus o encontrou. Não no vento forte, não no terremoto, não no fogo, mas numa voz mansa e delicada. 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. Deus estava na quietude, estava na intimidade do encontro pessoal. E não havia nenhuma estrutura religiosa naquele momento, nenhum templo, nenhum sacerdote, nenhuma liturgia. Era o Deus vivo e o seu servo exausto, frente a frente, num deserto. Isso não significa que os espaços coletivos não têm valor. Tem, e muito. A convivência entre os crentes é ordenada na Escritura com um propósito claro. O escritor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, adverte que não devemos deixar de nos reunir, como é costume de alguns. A comunidade é necessária, é preciosa, é parte da vontade de Deus para a sua igreja. Mas a comunidade que Deus sonhou não é uma estrutura que sufoca a presença.
É uma reunião de buscadores que se ajudam mutuamente a encontrar o Senhor. É um espaço onde o Espírito Santo é bem-vindo, não apenas na teoria, mas na prática cotidiana da vida coletiva. Onde a vulnerabilidade é permitida, onde o silêncio não é preenchido por ansiedade, onde o clamor do coração encontra eco nos corações ao redor. Quando essa comunidade existe, algo extraordinário acontece. A experiência coletiva amplifica o que o indivíduo experimenta em casa. O louvor conjunto se torna mais do que som, se torna atmosfera. A oração em grupo se torna mais do que palavras, se torna intercessão com peso. A pregação da palavra se torna mais do que mensagem, se torna revelação compartilhada. Mas quando a estrutura domina e o espírito é restringido, o oposto acontece. A experiência coletiva empobrece o que o crente poderia ter a sós, e ele vai embora do culto mais confuso do que chegou. O apóstolo Paulo descreveu o ideal da reunião cristã em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, com essas palavras: Quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Seja feito tudo para a edificação. Cada um tem algo, cada um contribui. Cada um é veículo da graça de Deus para o outro. Esse é o modelo. Uma comunidade viva, dinâmica, onde o Espírito distribui dons e a presença de Deus flui através de pessoas reais. E esse modelo é muito diferente de uma estrutura onde apenas alguns falam e todos os outros consomem. Onde a experiência espiritual é terceirizada para o pregador, para o ministério de louvor, para o líder. Quando a congregação se torna plateia em vez de participante, algo essencial é perdido. E os que sentem essa perda com mais agudeza são exatamente aqueles que têm uma fome mais profunda de Deus. Então, se você é alguém que sente Deus em casa de uma forma que não sente na igreja, vale se perguntar com honestidade: que tipo de espaço a minha comunidade está criando para a presença de Deus? Não para criticar, mas para discernir, para entender o que está faltando, para saber onde sua alma precisa ser nutrida e onde talvez seja você mesmo que precisa contribuir com algo que ainda não foi oferecido. Porque muitas vezes, o crente que sente falta da presença de Deus no culto coletivo é exatamente aquele que Deus quer usar para trazer essa presença de volta para o meio da congregação. Você não é apenas um receptor. Você pode ser um portador. Há uma ferida que muitos cristãos carregam em silêncio e que poucos têm coragem de nomear. É a ferida da decepção com pessoas dentro da igreja. Não com Deus, com pessoas, com líderes que falharam, com irmãos que traíram, com comunidades que prometeram acolhimento e entregaram julgamento. E essa ferida, quando não é tratada com sabedoria e com a graça de Deus, tem o poder de contaminar toda a experiência espiritual coletiva. Quando alguém é ferido dentro da igreja, o que acontece com muita frequência é o seguinte: a pessoa continua frequentando os cultos, continua cumprindo os rituais externos, mas por dentro vai erguendo uma muralha invisível, uma proteção emocional que impede que a experiência coletiva alcance o coração de verdade. Ela está presente no corpo, mas ausente no espírito. E então, quando chega em casa e está sozinha com Deus, essa muralha cai. Porque Deus não feriu, Deus não traiu, e na intimidade do quarto, ela pode ser ela mesma sem medo de ser julgada. Isso explica muita coisa. Explica por que há pessoas que choram em casa durante a oração, mas não derramam uma lágrima no culto. Por que cantam de coração na privacidade, mas ficam com a boca fechada no louvor coletivo? Por que a Bíblia faz sentido quando lida a sós, mas as palavras do pregador não conseguem atravessar a armadura que foi construída ao longo de anos de mágoa? O problema não é Deus. O problema é que o canal humano, através do qual a graça deveria fluir, está entupido por dor não resolvida. E enquanto essa dor não for levada ao pé da cruz, ela vai continuando a criar essa separação entre o que o crente experimenta em casa e o que experimenta na congregação. O Salmo 55, versículos 12 ao 14, é um dos textos mais humanos de toda a Escritura. O salmista escreve: Porque não foi um inimigo que me afrontou, pois isso eu suportaria. Nem foi aquele que me odiava,
que se levantou contra mim, pois dele me ocultaria. Mas és tu, homem igual a mim, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos tínhamos doce comunhão. A traição de alguém próximo dói de uma forma que a traição de um inimigo nunca consegue doer. E dentro da família da fé, essa dor tem uma profundidade particular. Mas Deus não é indiferente a essa dor. Ele a conhece por dentro. O próprio Jesus foi traído por um dos seus discípulos mais próximos. Foi negado por Pedro, abandonado pelos demais quando mais precisava. Ele entende o que é ser ferido pelos seus, e é exatamente por isso que o seu convite permanece. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Esse convite não tem endereço institucional. Não requer a presença de uma testemunha. Ele é pessoal, direto, e alcança a pessoa exatamente onde ela está, inclusive no quarto com a porta fechada, carregando um peso que ninguém mais vê. Mas é preciso dizer algo com muito amor e muita firmeza. A ferida que você carrega da igreja, por mais real e dolorosa que seja, não pode se tornar uma justificativa permanente para o isolamento espiritual. Porque o isolamento espiritual prolongado tem consequências sérias para a vida de fé. O cristão que se afasta completamente da comunidade, mesmo com razões legítimas, vai gradualmente perdendo referências, perdendo cobertura, perdendo o afiamento que só acontece no atrito saudável com outros crentes. Provérbios capítulo 27, versículo 17 diz: o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Crescimento espiritual real acontece em relacionamento, não em isolamento. E a ferida que afastou a pessoa da comunidade precisa ser curada não apenas para que ela volte, mas para que ela volte inteira, capaz de dar e receber, capaz de ser o canal de graça que Deus a chamou a ser. Então, como se dá essa cura? Em primeiro lugar, ela começa com honestidade diante de Deus, não com a versão bonita, não com as palavras certas, mas com a verdade nua do que você sente. Senhor, estou magoado, sinto raiva, sinto vergonha, sinto medo de voltar a ser ferido. Essa honestidade não ofende a Deus, ela abre uma porta pela qual a graça pode entrar. Em segundo lugar, ela passa pelo perdão. E o perdão, nesse contexto, não é um sentimento que você espera surgir naturalmente. É uma decisão que você toma antes de sentir qualquer coisa. É uma escolha de liberar aquela pessoa ou aquela instituição do peso que você estava carregando em nome dela. Não porque a ofensa não foi real, mas porque o ódio e a mágoa só aprisionam a quem os carrega. Efésios capítulo 4, versículo 32 é direto. E sede bondosos uns para com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E em terceiro lugar, ela passa pela disposição de tentar de novo, não necessariamente na mesma comunidade, não necessariamente da mesma forma, mas com o coração aberto para que Deus traga ao redor de você irmãos e irmãs que sejam instrumentos de cura e não de mais dor. Há pessoas que, depois de serem feridas numa congregação, encontraram numa outra comunidade menor, mais simples, mais autêntica, exatamente o espaço que precisavam para respirar espiritualmente de novo. E ali, no meio daquela simplicidade, descobriram que Deus estava presente da mesma forma que estava em casa, porque as pessoas ao seu redor também estavam dispostas a buscá-lo de verdade. Isso é possível, é real, e pode ser parte do caminho que Deus está desenhando para a sua vida neste momento. A ferida não precisa ser o fim da história. Ela pode ser o começo de uma fé mais madura, mais enraizada, mais capaz de amar, sem depender da perfeição alheia. Porque no final, a nossa âncora não são as pessoas. A nossa âncora é o próprio Deus. E Ele jamais decepciona, jamais abandona, jamais fere quem a Ele se refugia. Existe uma verdade que a maioria das pessoas não quer ouvir, mas que precisa ser dita com amor e com coragem. Às vezes, o problema não está na igreja. Às vezes, o problema está dentro de nós. E reconhecer isso não é fraqueza. É o primeiro passo de uma transformação real. Há cristãos que sentem Deus em casa de uma forma que não sentem na congregação, porque em casa eles controlam tudo. O horário, o ambiente,
o silêncio, o ritmo. Em casa, não há ninguém para incomodar, ninguém para julgar, nenhuma exigência relacional. É só eles e Deus nos seus termos, no seu tempo, do jeito que eles preferem. E essa zona de conforto espiritual, por mais gostosa que pareça, pode se tornar uma armadilha muito sutil. Porque a fé cristã não foi projetada para ser praticada apenas na privacidade. Ela foi desenhada para ser vivida no encontro com o outro, com toda a dificuldade, com toda a fricção, com toda a beleza imperfeita que esse encontro traz. A santidade real não se prova no silêncio do quarto. Ela se prova no meio das pessoas, na paciência com o irmão irritante, na humildade diante do pregador imperfeito, no amor que persiste mesmo quando o ambiente não favorece. Jesus não ensinou os seus discípulos a amar apenas quando era fácil. Ele os ensinou a amar os seus inimigos, a orar por quem os perseguia, a perdoar 70 vezes 7. Esse nível de amor não se desenvolve em isolamento. Ele só cresce no atrito real da vida em comunidade. O apóstolo João foi muito direto quando escreveu em 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, ao qual não viu? Isso é poderoso. João está dizendo que o amor a Deus e o amor ao próximo não são dois amores separados. São a mesma realidade, vista de dois ângulos diferentes. E quem evita o próximo por comodidade espiritual está, sem perceber, evitando também uma dimensão profunda do próprio Deus. Então, é preciso perguntar com muita honestidade: a minha preferência por sentir Deus em casa é genuinamente espiritual ou é parcialmente uma fuga do desconforto relacional? Não é uma acusação, é uma pergunta que cada um precisa fazer a si mesmo diante de Deus, com o coração aberto e sem defesas. Porque há uma diferença enorme entre alguém que vai para casa buscar Deus porque o culto coletivo está espiritualmente vazio, e alguém que vai para casa buscar Deus porque o culto coletivo exige coisas que ele não quer dar: presença, vulnerabilidade, serviço, paciência. Quando a experiência doméstica com Deus se torna um substituto permanente para a vida comunitária, ela começa a perder algo essencial, começa a ficar pequena. Porque o Deus que a Escritura revela é maior do que qualquer perspectiva individual. Ele se revela em múltiplas dimensões, e uma dessas dimensões só pode ser acessada no encontro com o outro. Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5, descreve assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Um membro separado do corpo não cresce, ele definha. Por mais que tente manter vida própria, a ausência de conexão com o todo vai lentamente empobrecendo o que poderia ser pleno. Isso não significa que toda e qualquer comunidade serve para nutrir a vida espiritual. Existem ambientes genuinamente tóxicos que precisam ser deixados para trás com sabedoria e discernimento. Mas significa que a busca por uma comunidade saudável precisa ser uma prioridade real, e não algo adiado indefinidamente com a justificativa de que em casa está bom o suficiente. Há também outro ângulo a considerar. Às vezes, a razão pela qual a pessoa não sente Deus na igreja é simplesmente porque ela não está levando para lá o mesmo coração que leva para o quarto. Em casa, ela se prepara para encontrar Deus. Ela abre a Bíblia com expectativa. Ela ora antes de começar. Ela chega no encontro já disposta. Mas para o culto, ela chega correndo, preocupada, distraída, pensando no almoço, no trabalho da segunda-feira, nas contas do mês. E então culpa a igreja pela ausência de Deus, que na verdade ela mesma trouxe de casa por não ter chegado preparada. O rei Davi entendia isso, quando ele escreveu no Salmo 122, versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele não estava descrevendo uma obrigação cumprida a contragosto. Estava descrevendo uma antecipação genuína, uma expectativa viva, um coração que já se preparava pelo caminho para o encontro com o Deus vivo.
Que diferença faria na experiência de qualquer crente se ele chegasse ao culto com esse mesmo coração? Se antes de sentar no banco da igreja, ele já tivesse orado em casa pedindo que Deus abrisse os seus olhos, amolecesse o seu coração, falasse através do que fosse ser dito e cantado naquele dia. A experiência coletiva seria outra, porque Deus estaria sendo buscado, e quem busca, encontra. Mateus, capítulo 7, versículo 7. A responsabilidade pela experiência espiritual no culto não é apenas do pastor, do ministério de louvor ou da estrutura da congregação. Ela é também de cada crente que entra pela porta. Cada um carrega consigo uma atmosfera. Cada um contribui, mesmo que inconscientemente, para o tipo de encontro que vai acontecer naquele espaço. Então, o convite que fica nesta parte da nossa conversa é este: examine o seu próprio coração, com gentileza, sem condenação, mas com honestidade. Pergunte a Deus o que Ele quer transformar dentro de você para que o espaço coletivo também se torne um lugar de encontro genuíno com Ele. Porque quando o coração certo entra num espaço imperfeito, algo extraordinário pode acontecer. A presença de Deus não depende de condições perfeitas. Ela responde à busca sincera. Sempre respondeu e sempre responderá. Chegamos agora a um ponto que poucos têm coragem de abordar com clareza, e é exatamente por isso que ele precisa ser dito. Há igrejas que, ao longo do tempo, foram se distanciando da presença de Deus, não por má fé, mas por um processo gradual de substituição. Substituíram a busca pelo Espírito Santo pela busca por crescimento numérico. Substituíram a profundidade da palavra pela leveza do entretenimento. Substituíram a adoração que transforma pela produção que impressiona. E o resultado dessa substituição é uma congregação que funciona muito bem como organização, mas que perdeu o que a tornava uma comunidade espiritual viva. Isso não é uma acusação genérica a todas as igrejas. É um diagnóstico honesto de uma realidade que qualquer pessoa com discernimento espiritual consegue perceber quando entra em certos ambientes. Há uma diferença palpável entre um espaço onde o Espírito Santo é bem-vindo e um espaço onde ele foi sutilmente colocado de lado em nome da eficiência, do controle ou do entretenimento. O profeta Isaías recebeu de Deus uma das repreensões mais duras da história bíblica, endereçada exatamente a um povo religioso. Em Isaías, capítulo 1, versículos 11 ao 14, Deus diz: Para que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Quando vindes apresentar-vos diante de mim, quem pediu isso de vossas mãos, que viesseis às minhas dependências? Não continueis a trazer ofertas inúteis. Abomino as vossas festas novas e os vossos sábados. Não posso suportar a iniquidade. Isso é impressionante. Deus estava rejeitando a religião do seu próprio povo, não porque os rituais fossem errados em si mesmos, mas porque haviam se tornado um fim em si mesmos, desconectados de qualquer realidade de coração. O povo fazia tudo certo por fora e estava completamente morto por dentro. E essa é uma advertência que ecoa com força até os dias de hoje. Quando uma congregação se torna mais preocupada com a qualidade da produção do que com a qualidade da presença, algo muito sério acontece. Os crentes que têm fome espiritual real começam a sentir aquela estranheza que não conseguem nomear. Aquela sensação de que algo está faltando, de que saíram do culto sem ter encontrado o que foram buscar. E então chegam em casa e, no silêncio, encontram. Não porque Deus seja mais presente em casa do que na igreja, mas porque em casa não há produção, não há pressão de desempenho, não há a necessidade de parecer espiritualmente bem quando por dentro está tudo desmoronando. Em casa, o crente pode ser real, e Deus habita na realidade. Ele não habita em máscaras. O Salmo 51, versículo 17, coloca isso de forma definitiva. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Não é a perfeição que atrai a presença de Deus, é a quebra, é a honestidade.
É o coração que chega diante dele sem pretensão, sem fachada, sem necessidade de impressionar ninguém. E esse tipo de coração é muito mais fácil de ter em casa do que num culto onde todos estão olhando, onde a expectativa social pesa, onde revelar a sua fraqueza parece arriscado demais. Esse é um problema real das comunidades cristãs contemporâneas. Criamos ambientes onde a performance espiritual é premiada e a vulnerabilidade real é tratada com desconforto. E quando isso acontece, empurramos os crentes mais famintos para a solidão do quarto, porque lá, pelo menos, eles podem ser honestos. A solução não é abandonar a congregação. A solução é transformar a cultura da congregação. E essa transformação começa sempre com alguém disposto a ser diferente. Alguém que, mesmo dentro de um ambiente que valoriza a fachada, escolhe ser real. Escolhe orar de verdade, louvar de verdade, chorar de verdade. E essa autenticidade tem um poder contagiante que vai, aos poucos, abrindo espaço para que outros também possam ser quem são. Há também algo que precisa ser dito sobre a responsabilidade dos líderes nesse processo. Um pastor, um líder de louvor, um ancião que prioriza genuinamente a presença de Deus, acima de qualquer outra coisa, transforma o ambiente ao seu redor. Quando a liderança de uma congregação tem medo do Espírito Santo e cria estruturas para controlá-lo, o resultado é uma religião sem vida. Mas quando a liderança tem fome de Deus e cria espaço para que ele faça o que quiser, o resultado é uma comunidade que pulsa com vida espiritual real. Em Atos, capítulo 2, versículos 1 ao 4, a igreja nasceu exatamente assim, num ambiente de espera, de abertura, de rendição total. Estando todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Eles não produziram o Pentecoste. Eles estavam disponíveis para ele. E Deus fez o resto. Esse é o modelo. Não a produção humana, mas a disponibilidade humana para a ação divina. E essa disponibilidade pode existir dentro de uma congregação, quando os seus membros e os seus líderes genuinamente a cultivam. Quando o culto não é planejado para impressionar, mas para encontrar. Quando o sermão não é preparado para entreter, mas para revelar. Quando o louvor não é performado para emocionar, mas ofertado para adorar. Nesse tipo de comunidade, o crente não precisa esperar chegar em casa para sentir Deus. Ele encontra o Senhor ali mesmo, no meio dos seus irmãos, no meio da imperfeição coletiva, porque todos estão buscando a mesma coisa. E quando muitos corações buscam juntos, a presença de Deus responde de uma forma que transcende o que qualquer um poderia experimentar sozinho. Mateus capítulo 18, versículo 20. É a promessa que sustenta tudo isso, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou, no meio deles. Não é o número que importa. Não é a grandiosidade do templo. Não é a qualidade do equipamento de som. É o nome. É a intenção, é a busca genuína por Ele. E onde isso existe, Ele está, sempre esteve e sempre estará. Deus não está preso entre 4 paredes. Ele é maior do que qualquer templo, maior do que qualquer estrutura, maior do que qualquer falha humana dentro da congregação. Se você sente a presença dele em casa, isso é uma dádiva. Mas não deixe que esse presente se torne uma prisão. Leve esse Deus que você encontra no silêncio do seu quarto para dentro da comunidade. Seja o portador da presença que outros precisam encontrar. E se você quer aprofundar ainda mais essa caminhada de intimidade com Deus, no primeiro comentário fixado deste vídeo, você encontra o link para o nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. É um material simples, direto e poderoso, que pode ser o começo de uma nova temporada na sua vida espiritual. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se este vídeo tocou o seu coração, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente o que você sentiu, porque o seu comentário faz toda a diferença. E não vá embora ainda. Os próximos vídeos que vão aparecer na tela foram feitos especialmente para você continuar crescendo na fé. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente.